Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus subiram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez é o diálogo entre Deus e a humanidade. Como já disse outras vezes, a gente pensa, espera que Deus me fale. Porque isto, porque aquilo, não é? E nunca a gente sabe ler o Evangelho que ele falou. Que quando Jesus que fala, ele já disse: eu sou Deus. Quando Filipe disse: mostra-nos o Pai e nós seremos felizes. Filipe era duro de cabeça aqueles apóstolos, viu? Mas era duro mesmo. Filipe, faz tanto tempo que estou junto com vocês, ainda vocês não entenderam que Deus está em mim e que eu estou em Deus e que eu sou Deus. Então, um Deus mais humano do que isso não pode existir, gente. Não pode existir. E Deus fala. Se nós não quisermos ouvir o que Ele fala, vamos com a nossa cabeça, vamos com os nossos sentimentos, vamos com as nossas paixões, vamos com a nossa maneira de pensar, de criar a sociedade, de criar os nossos sonhos, de criar o que nós quisermos. Tudo bem. É como um filho que não quer ouvir os conselhos do pai, da mãe. Aí ela pronta, depois, bom, fazer o quê? O que eu vou te fazer? Não quis ouvir, mas o que esse gente de Deus não podia fazer. Então ele fala: queremos a verdade. Tá bom. Vamos no coelho. Nas dúvidas eternas do ser humano, onde ele vende muitos. Por quê? Porque a gente se encontra naqueles livros e vende milhões de cópias. Entendeu? Vamos nas filosofias que buscam o porquê das coisas, que buscam a verdade eternamente, sem nunca chegar a dar uma resposta. Vamos nos existencialistas, nas pessoas que depois, quando eu falo existencialista, é a pessoa do botequim, viu? Porque eles escrevem nos livros, mas a humanidade toda fica raciocinando. Todo mundo fala: nada se leva deste mundo, para que juntar tanta coisa? Mas corre atrás do dinheiro, mas corre atrás das coisas, não é? Todo mundo fala isso. Não precisa grande filosofia, grandes escolas de Atenas, grandes escolas da Sorbonne, grandes escolas, não precisa. É filosofia do ser humano, sem estudo nenhum, analfabeta. Mas corre atrás disso. Sabe que é vaidade, sabe que não vai resolver nada, sabe que tudo vai deixar, mas corre atrás disso. E cansa uma vida inteira para conseguir isto, que depois não pode fazer nada. Com todo o dinheiro do mundo, não.
Me lembro, para vocês compreenderem alguma coisa, já que acompanhar, quando a gente construiu o hospital, um dos motivos mais profundos que a gente procurou de saber que é o pobre mais pobre neste mundo. Aquele que precisa de Bolsa Família, aquele que está na miséria, aquele que está pedindo esmola, ou é o doente? Quem é o pobre mais pobre? Me digam vocês. O doente. Tem mais dinheiro. Que não tem mais, que não tem dinheiro. Tem mais dinheiro que é o mais pobre. Não é bem isso. Não é bem isso, não. O pobre mais pobre é o doente. Sem dúvida, mas sem dúvida, mas ninguém enfia na cabeça. Entende? Essas coisas são tão sem dúvidas, mas ninguém enfia na nossa cabeça. Que o pobre mais pobre, queremos ajudar os pobres, é o doente. Porque pode ser o presidente da República, pode ser isto, pode ser o mais potente, pode ser um atleta, pode ser Schumacher, pode ser quem quiser. Ele tem que obedecer a uma simples enfermeira. Nem ao médico. Toma esse remédio, toma aquela outra coisa. Isso não é ser pobre? O que é ser pobre? Será que a gente não raciocina um pouquinho sobre a nossa existência? Que somos tão materialistas que vendemos a nossa alma para a matéria que não tem alma. Que não tem inteligência, que não responde, gente. Isso, o problema, o azar do materialismo é isso, gente. A matéria não responde, não explica. E nós somos seres inteligentes. O ser humano, quando Deus o criou, lhe confiou toda a matéria. Dominai os peixes da terra. Dominai as coisas da terra. Não servi as coisas, gente. Me desculpe se eu me inflamo, porque é contra mim mesmo que eu me inflamo. Que não podemos rebaixar a nossa grandiosidade humana, a nossa dignidade humana. Aquilo que é pura matéria, que é inferior ao ser humano. E nós adoramos o dinheiro, porque dele nós esperamos tudo. Então veja o tema de domingo passado, qual foi? Sempre queria tentar a Jesus, porque ele dialogou com o povo, mas o pessoal queria tentar para ver se pegava em alguma coisa. Precisa pagar o tributo a César ou não? O que Jesus falou? Dai a César o que é de César. O quê? O imposto, a taxa, o que te rouba. Entendeu? Mas dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O nosso corpo. O nosso espírito. A nossa psique. A nossa alma, a nossa inteligência, os nossos afetos, os nossos amores. Isto homem nenhum, ditador nenhum, governo nenhum poderá nos roubar. Dai a César, é o mínimo que você pode dar a César. E hoje pergunta, qual é o máximo dos mandamentos? Você sabe que os mandamentos são as leis. E como na natureza, onde hoje em dia agora estamos experimentando o que são as leis da natureza. Por um pouquinho de água que está faltando, quanto sofrimento. Quanta falta, quanta angústia. Temos inventado um monte de tecnologia, gente. Eu dou risada às vezes meditando, mas um monte de tecnologia. Mas chegou este ano, gente, está todo mundo apavorado. Cadê a tecnologia? Cadê o smartphone? Cadê o Facebook? Cadê tudo isso aqui, gente? Cadê? Falta água. Grande coisa, não é? Essencial coisa para a vida humana.
Gente, temos que começar a refletir um pouquinho. Senão a gente vai vender a nossa cabeça. Vai pôr a nossa cabeça à venda para qualquer besteira. E começar a pensar, exatamente, começar a pensar, este Deus que falou para a gente, não nos meus sentimentos, nas minhas angústias, nas minhas trevas, nem na minha exaltação de ganhar a Copa do Mundo, campeões. Pensar seriamente naquilo que é a vida. Para que serve a vida? Para que serve a vida? Então tem uma história. Eu perguntei lá na terra da Fátima, né? E alguém respondeu errado. É Luciano. Jesus veio à terra como Espírito, não é? Ele era Deus. Ele estava junto de Deus quando foi criado o universo todo. Ele se divertia com Deus, porque ele era sabedoria. E através dessa sabedoria que Deus criou toda essa harmonia universal. Tanto que quando São Paulo fala aos romanos, aos gentios, que nunca tinham ouvido falar dos profetas, de Abraão, etc., fala já pela natureza, o ser humano deveria pensar e saber que atrás desta natureza, desta harmonia universal, existe uma mente maravilhosa. E Deus. Gente, reflita um pouquinho, por favor. Quantos engenheiros, quantos estudiosos, quanta tecnologia para mandar um satélite no céu. Gente, pense bem. E com que facilidade esta sabedoria eterna colocou a harmonia das estrelas, das galáxias, do Sol, da Terra. Gente, mas e nós adoramos a ciência, não é? Nós adoramos a ciência. Nós nos ajoelhamos diante da ciência, porque conseguimos. Parece Frei Vitório quando era criança. Acho que deve ser a minha primeira lembrança. Tinha uma escadinha, alguém conhece lá perto da minha casa, onde eu estava. Tem 7 degraus, ainda está lá. Minha mãe estava tranquila, estava costurando lá à frente de casa. E eu subindo os degraus. Desce que você vai rolar abaixo, você vai cair. E eu subindo o degrau, sorrindo. Consegui, O segundo. Sorrindo para ela, pensei, você está errado, eu estou certo. Consegui. O terceiro, o quarto, o quinto. Era vitorioso, não é? Só que o 6º degrau era um pouquinho mais alto. O mesmo esforço que eu fazia nos outros, não fiz, rodei. Escada abaixo. Assim somos nós. Nós adoramos as nossas coisas, as minhas coisas. Eu fiz, eu criei, eu construí. Nós adoramos isto. E a sabedoria de Deus fala que tudo é verdade. Porque Deus constrói. Ele cria do nada. Gente, o básico da fé, o básico, não é esperar milagres, não é esperar o Espírito Santo que venha. Ele virá infundir a sua inteligência entre nós. É o básico da fé. Quando eu falei outro dia que Jesus não veio à terra para fazer milagres, o povo assustou. Mas por que fez milagres? É porque o povo era duro, precisava acordar
para ele dizer que era Deus. Então por que veio? Para que veio? Exatamente. Boa pergunta. Por que? Para que veio? Para eliminar os males do mundo. Dois motivos ele deu claramente. Para esta hora eu vim. Quando ele, angustiado no Jardim das Oliveiras, sentindo dentro de si aquilo que seria o processo, a injustiça, aquilo que seria a flagelação, aquilo que seria cuspido, cusparada na cara, tudo o que fizer com ele, aquilo que seria a própria morte, as angústias que ele iria passar, ele suou sangue, e disse: Pai, como todos nós dizemos isto, eu digo, não sei se vocês são tão heróicos de superar imune as coisas. Afasta de mim este cálice. Mas foi para esta hora que eu vi. Não foi para fazer milagres. Mas na igreja ainda a gente procura milagres, não é? Se tem uma igreja que faz milagres, a gente corre lá, não é? Corre lá. O maior milagre, gente, é a verdade. Que ilumina nossa mente e nos dá o porquê das coisas. E nos dá até o porquê da própria morte, por incrível que pareça. Coisa que nem medicina, nem filosofia, nem tecnologia vão conseguir explicar. Existe um porquê? Existe uma resposta? Existe. E só podia ser uma resposta vivencial, uma resposta de vida. Ele que era a vida, desafiou a própria morte e ressuscitou. E quando procurava ele no sepulcro, o que os anjos falaram para as mulheres que estavam lá? Por quê vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Foi a resposta. Mais do que isso, ele não podia fazer. Mas não somente esta segunda resposta que ele nos dá. Eu vim para que tenham vida. E tenham esta vida em abundância. Em abundância. Então, para que serve a existência humana? Para o encontro total, pleno da existência humana. Mas as doenças, a velhice, a solidão, a angústia, para quê? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo porque existe o pecado no mundo. Rezando glória, nós temos falado várias vezes, tu que tiras o pecado do mundo. Tu que tiras o pecado do mundo. Tu que és o Senhor do universo. Tu és o Senhor do universo. Então, é em Cristo que a nossa vida tem sentido. É em Cristo que os nossos pecados têm sentido. Por quê? Porque nos mostra que nos falta Cristo. Até os nossos pecados. Se nós olharmos os nossos defeitos, é o verdadeiro ato de humildade. Se nós olharmos as nossas falhas, é o verdadeiro ato de humildade, porque estamos na verdade. Se eu cometi aquilo, é como se você se sente fraco, depois lembra, como uma vez aconteceu comigo, eu não comi 3 dias, porque estava correndo para cá, para lá, quando estava em Caçapava, lembra? Fazendo a Casa Corda. Não comia 3 dias, eu acho que sempre fui forte, atleta, tudo.
Andei 5 quilômetros de bicicleta até que essa corda, cansei pra caramba. Falei, pô, o que é isso? Quando voltei para casa, aí lembrei que fazia 3 dias que não comia porque estava com pressa. Entendeu? E assim nós começamos os pecados. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não temos Cristo que tira o pecado do mundo. E nós, no lugar de nós preencher de Cristo, ficamos teimando. PHN, por hoje não pequei. O que vai não pecar por hoje? Por isso que o primeiro mandamento da vida do ser humano, o porquê nós nascemos. Qual é o nosso sonho? Os nossos pequenos sonhos. Ser atleta, ser isto, ser aquilo, ser rico, ser sucedido na vida. Gente, é verdade, a natureza humana tem todos esses sonhos. Mas o nosso maior sonho é que Deus tem para nós, o nosso sonho. Ele tem a realização do nosso sonho. Porque a nossa vida, gente, não está escrita na terra. A nossa vida está escrita no céu. Ela está escrita lá. Mais uma vez voltamos ao testemunho de Deus. Este Verbo se fez carne, habitou entre nós. E na última ceia, Jesus, que tinha vindo de Deus, sabendo que voltava para Deus, gente, é história esta. Tinha vindo de Deus, sabendo que voltava para Deus. Aonde eu perguntei, Luciana, agora aprendeu? Ele voltou para Deus com a alma ou também com o corpo? Jesus. Como é que ele voltou para Deus? Corpo. Gente, com o corpo. É história, gente. Esta é história. Se quer acreditar nessa história, acredite. Se não quiser acreditar, o problema é outro. Mas não venha confundir a cabeça, gente. Esta é história. Quando os apóstolos falaram para ele que era um fantasma que assustaram, porque é tudo normal na vida dos apóstolos, eles falaram, olha, sou eu mesmo, põe a mão, me toque, tem alguma coisa para comer. Eu não sou um fantasma, eu tenho um corpo. E a nenhum dos anjos Deus disse, senta-te à minha direita. Mas ao ser humano, e em Cristo, nós temos esta finalidade da vida. Ele existia antes que o mundo fosse criado. Nós não existíamos. Nós fomos gerados no tempo. Mas a meta é a mesma dele. Exatamente porque ele, como homem, voltou para Deus. Então, quando se pergunta o que seria a vida sobre a terra, é uma eterna busca de Deus, gente. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Nós somente nos afastamos de Deus quando criamos os nossos ídolos. Que os nossos ídolos são. Primeiro, vou falar. Saúde. Primeiro, ídolo. Quantas academias tem hoje no mundo? Quantas academias? Saúde. Segundo, dinheiro. Terceiro, come-se e bebe-se.
porque amanhã se morre. Prazeres. Tudo coisa superficial. Quando eu pedi o sorvete, papai, me compra um sorvete. Ah, meu filho, se fosse uma coisa, ele era assim, se fosse uma coisa mais séria, eu até comprava para você. Mas sorvete é daqui para cá, passa rápido. Ele era assim. Entendeu? Meu filho, pensa uma coisa mais séria, mais coisa. Entendeu? Então, em todos esses ídolos, qual é o primeiro mandamento? Aquele que o teu coração deseja. Ser saciado por Deus. Amar a Deus. E, gente, amar a Deus, não vamos conseguir amá-lo aqui. Ele nos ama aqui. Pode ter certeza, eu já sei, estou falando para vocês também, de experiências minhas. Quando é que Ele mais me amou? Quando eu tive sucessos, quando vi cidades convertidas, quando vi conversões, quando foram realizadas obras. Não. Não foi naquele momento que Ele mais me amou. E quando Ele me purificou. Antes precisava passar pela cruz. Porque não pode caber Deus no coração sujo. Aí Ele me amou. Para depois Ele me abraçar. Com a sua existência, com a sua presença, com a sua experiência. Mas Ele me amou antes, quando eu estava sujo, que Ele precisou me purificar. Então veja que aí o próprio pecado no mundo, a nossa sujeira do mundo, adquire outros aspectos. Chamou a atenção de Deus, porque como uma vida é criada pelos pais, e eles com amor cuidam dos pais, até os bichos, na própria natureza. Eu fico doido quando medito. Quando eu quero meditar no amor de Deus, eu só ver a natureza, como os bichos tratam os filhotes, como defende os filhotes, como os pais amorosos criam os filhos, gente. E eles criam sem que a criança faça nada. Os filhotes não fazem nada. Eles criam. Assim Deus faz conosco. Infinitamente mais. Uma mãe pode dar de si alguma coisa. Sim. O leite materno. É parte do seu corpo. Para alimentar o seu filhote. O sangue, por isso que os judeus não podem comer, ainda no Antigo Testamento, animais com sangue. Tinha que tirar todo o sangue. Então, sangue, porque é símbolo da vida. No Antigo Testamento, o sangue representava a vida. E Deus deu o seu próprio sangue, veja bem. Não vamos ficar choramingando, olhando na cruz. Vamos olhar da realidade para nos alimentar. E Ele deu o seu próprio corpo transformado em comida. O meu corpo será a comida de vocês. O meu sangue será a bebida de vocês. Eu fico bobo, doidinho da vida. De vez em quando pelos canais lá. Vocês já viram alguma vez? Um copo d'água. Aí vem também uma televisão católica, não lembro qual.
Também o padre lá com um copo d'água na frente. Agora vamos tomar um copo d'água. Já viram isso alguma vez? Alguma transmissão? Já? Gente, para que se perder tanto assim? Para quê? A vida é vida. A vida se alimenta com vida. E nós só poderemos crescer na vida se nos alimentarmos da vida. Adorarás o teu próprio Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua inteligência. Porque aí seremos outras pessoas. Não se o PIB vai crescer 1000 por 1. Não se o Brasil ficar o país mais potente e mais rico do mundo, que vai ser um país mais civilizado. Mas se Deus estiver nas nossas mentes, eu sei, pode dar risada quanto quiser, mas a verdade é esta. E fora da verdade, gente, não se constrói nada, nem para a terra, nem nas coisas humanas, se constrói nada fora da verdade, nem para o céu. Então esta é a fé cristã, tão simples, tão clara, para que a nossa mente confusa, em busca da verdade, possa encontrar. Dizia um homem que se retirou no deserto antigamente: se o ser humano chegar no fim da vida a sair da sua complexidade, da sua confusão, para a simplicidade da vida, valeu a pena viver. Porque aí ele encontrou Deus. Encontrando Deus, encontrou assim o porquê da sua existência.